só dar um stop. Até por conta do horário também, para não passar muito. Mas hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre esse tema. Tanto que eu dei uma olhada aqui antes do que eu intuí também, o que for saindo, eu acho importante, eu estou aprendendo, né? A acessar esse lugar, né? Muitas vezes da intuição, do que vem, né? O que precisa vir para quem vai ouvir agora, para quem vai ouvir num outro momento. Então, eu estou aprendendo a seguir esse lugar, baseado, claro, né? No conhecimento que eu tenho, nos estudos, nos atendimentos. Eu tenho tentado ir por esse caminho, né? Acho que dá certo. Vamos olhar a cartinha da constelação primeiro, ó. A cartinha da constelação, ela é simples e direta. Ela fala assim, somos todos um. Somos todos um. Tem a ver com uma live que eu estava vendo hoje. Somos todos um. A outra, essa daqui, o do oráculo, fala o seguinte, ó, não deixe que a raiva domine as suas decisões. Se estiver exaltado demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor e impõe um limite vigoroso ao que está incomodando, seja algo externo ou um padrão externo que está atrapalhando o seu progresso e com o qual você não quer mais conviver. Interessante, hein? Pensar aqui depois, vou até virar aqui para ficar olhando. Pensar um pouco nessas cartas aqui, o que tem a ver com o tema de hoje. Bom, o tema de hoje que eu senti de falar é sobre comunicação, né? Como você se comunica. Mas além dessa questão da comunicação, por assim dizer, que é um grande desafio em várias situações da vida, me surgiu um tema, né? Será que você escuta a si mesmo, né? Será que você escuta a você? Você se escuta? Será que você consegue se escutar? Rick, boa noite. Quem que entrou? Eu não sei o seu nome, depois que entrou antes. Então, será que você se escuta? Você consegue se escutar? Por que eu estava pensando nisso, né? Outro dia eu estava até com a minha família e eles falando assim, né? Sobre o meu comportamento, assim. Sabe aqueles papos que a gente às vezes tem, né? E eles falando que eu sou uma pessoa muito... Uma pessoa que assim, eles falam assim, libriano, né? Que eu sou libriano. O libriano, ele tem aquele jeito polite, né? Por assim dizer, muito educado de falar as coisas, né? Tenta ver as coisas para um lado positivo. É meu jeito por essência. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu nem levei no lado ruim, né? Nem levo, na verdade, nada que me falam. Eu fiquei pensando sobre isso. Até que ponto, às vezes, a gente tem dificuldade de falar porque a gente tem um certo cuidado demais, ou seja, a gente se preocupa demais. Então, assim, né, no meu caso, né, trazendo para mim. Então, às vezes claro que é bom você ser uma pessoa amorosa, e eu sou essa pessoa, mas a gente tem que tomar cuidado no limite, né? Até falar daqui do limite um pouco, né? Desse padrão nosso que a gente tem. Porque às vezes a gente quer falar algumas coisas, só que a gente não fala, porque a gente está tão preocupado como que o outro vai receber essa mensagem, que a gente não fala exatamente o que a gente poderia falar para o nosso bem, né? Então, quantas vezes na minha vida, talvez eu não deixei de falar, ou falei de uma forma assim tão polida, na verdade, algo que eu precisaria falar, às vezes, mais diretamente, com essa questão, às vezes, de querer agradar. A intenção é positiva, né? A gente fala no PNL, né, que por trás de qualquer situação tem uma intenção positiva, seja ela qual for. A intenção é positiva, mas até que ponto eu não estou preso nesse lugar onde tem uma preocupação exagerada com o outro, como que ele vai receber, tem que ficar todo mundo bem, e às vezes você deixa passar, ou você não fala o que você tem que fazer. Aí você fala, não, é porque eu sou libriano. Não. Claro que isso tem uma influência, mas isso a gente é um todo. Mas isso é porque muitas vezes você precisa, né? Você tem um medo de desagradar. E aí você tem que falar tudo bem para as pessoas ficarem bem. Tem o meu jeito também, porque eu acho que eu tenho essa característica de falar com as pessoas, porque eu respeito as pessoas em primeiro lugar. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. E quanto isso também atrapalha na gente se ouvir. Então, quando a gente está preso numa crença, isso atrapalha a gente se ouvir. A gente fica meio prejudicado, a nossa comunicação interna. Entende como isso reflete numa amplitude maior? E aquilo, né? Às vezes eu vou fazer um atendimento e eu pergunto assim, o que você quer? Né? Qual que é o tema que você quer trabalhar? Por que você veio para a constelação? Algumas pessoas, elas não sabem chegar num tema. Ela começa a falar um monte de coisa, ela fala. Ela não chega no tema, porque a pergunta é o que eu quero? E às vezes a gente não consegue chegar nesse lugar, né? Falar assim, o que eu quero? Eu não consigo falar o que eu quero. Às vezes eu vou falar várias situações onde eu passo várias coisas, eu até sei o que de repente eu não quero, ou então eu me coloco, né, na situação externa daquilo,
e ficam, né, porque isso, porque acontece aquilo outro, e a pessoa não chega no ponto, eu falo, mas o que você quer, né? E aí a pessoa não sabe dizer. Então, até que ponto isso não atrapalha na nossa comunicação? Né? Até que ponto eu não saber o que eu quero tem a ver com a minha forma de me comunicar? Vou tentar explicar, montar isso aqui. A Dani falou que é muito assim, a Nubia falou que é verdade, né? A gente tem, eu acredito que eu estou dando um exemplo pessoal, porque eu também estou assim, sabe? Eu acho que eu trabalho com isso como terapeuta e eu faço o meu melhor. Só que isso não me diferencia de ninguém, né? Como diz a cartinha inicial, né? Somos todos um. Então, assim, às vezes eu fico incomodado, né? Talvez eu tenha que evoluir nesse sentido, tá, gente? Mas eu vejo muito, porque a gente está no Instagram, né? Então, às vezes, né, essa questão de trabalhar com autodesenvolvimento, né? Ter que falar um pouco zen, tudo assim. Às vezes eu chego a ficar incomodado porque eu falo, pô, a realidade não é essa, né? Eu não vivo assim. Eu não tô assim, eu não tô bem o tempo inteiro. Então, o aprendizado é sempre meu em primeiro lugar. E claro, né, quando a gente atende as pessoas, você vai construindo de acordo com o que você já viveu ou com as ferramentas que você tem para auxiliar a pessoa a chegar num lugar. Claro que quando eu estou atendendo, eu fico dissociado, né? Eu fico numa visão de fora para eu poder ajudar as pessoas, isso é um fato. Mas isso não me diferencia de ninguém dos meus desafios. Claro que assim, né? Tem coisas que são óbvias. Eu trabalho com constelação familiar. Imagina se eu sou aquela pessoa que trata mal meus pais e fico lá fazendo um monte de coisa, me colocando como vítima. Isso realmente não condiz com o que eu trabalho, né? Tem um limite, mas a gente está em desenvolvimento, né? Todo mundo é igual. Então a gente está no mesmo caminho. Então eu sempre tento trazer para mim o que de repente para mim faz sentido, para que eu possa depois discorrer sobre o tema e aprender com ele também. Então vamos lá, vamos costurar essa questão da comunicação. Por que é difícil a gente às vezes tanto falar o que a gente precisa, quanto também se ouvir, né? Chegar nesse lugar. Isso o que acontece? A gente tem a nossa crença principal, lembra que eu falei até em umas outras lives da crença principal. A gente tem a nossa crença principal, aquela que prende a gente em uma determinada situação e distancia da gente de quem a gente é, de verdade, tá? Vou falar só essa frase, depois eu falo mais sobre. Então a gente tem a crença principal, a gente tem a influência aí realmente da nossa ancestralidade, né? Da nossa família mesmo, daquele ambiente, primeiro o anterior, né? Como que a minha família funcionava lá atrás, e com o ambiente familiar. Então, assim, com o meu pai, com a minha mãe, ou com os meus cuidadores, né, a minha origem que eu costumo falar, né? Então, às vezes tem questões da minha origem, eu estou muito conectado a ela. Então, vamos colocar no meu exemplo, né? Eu sempre coloco um pouco do exemplo meu, assim, para eu poder refletir sobre. Então, talvez, eu pensando sobre o assunto, né? Tem muito para evoluir, mas assim, da onde talvez seja esse lugar onde eu tenho tanta preocupação ao falar com o outro, né? Da onde que vem isso? Provavelmente vem, claro, tem um histórico da minha família de ser um pouco assim, mas tem também o ambiente que a gente vive, o ambiente familiar, então, claro, tem a influência dos meus pais. Eu aprendi uma coisa recentemente, acho que eu já até falei em live aqui. Eu fui numa consulta, que é, aliás, um doutor muito bom, chamado Dr. Rubens Cascapeira. Ele é até bem conhecido. Eu fui numa consulta com ele, e aí a gente falando, enfim, uma consulta, ele é um clínico meio ortomolecular, né, e tal, eu estava buscando alguma coisa nesse sentido, e ele falou assim para mim, você foi uma criança, né, um bebê planejado? Aí eu fiquei assim, não fui. Né, até, se minha mãe está aqui, eu acho que minha mãe ia atender, não sei nem se ela continuou, mas até onde eu sei eu não fui. Né, eu fui, depois que minha mãe descobriu que estava grávida de mim, fui muito amado, porque ela queria muito ter um filho do sexo masculino, né, então ela queria, porque ela já tinha 2 meninas, então ela queria um menino. Mas eu acredito que eu tenha sido, porque minha mãe não planejou, né? Porque eu tenho uma diferença de idade das minhas irmãs. Eu falei, olha, não fui planejado. Aí ele falou, olha, às vezes a gente fica preso nesse lugar, né? Onde a gente não foi planejado e a gente tem uma história inteira de vida baseado nesse lugar. Porque às vezes o filho não planejado, ele se transforma naquela criança muito, né? Assim, que não pode dar trabalho. E tem que ser muito assim, né? E eu fui um pouco essa criança, né? Então minha mãe até brinca que eu não chorava quando eu era bebê, né? Tipo, não dava trabalho criança. Então, e ele identificou isso do nada. A gente fez uma meditação, inclusive porque ele é um doutor que conhece bem de PNL, de todas essas coisas de energia, né? E a gente fez uma meditação voltando um pouco nesse lugar e fazia muito sentido isso. Então é como se eu reescrevesse a minha história baseado que eu fui planejado sim. Né? Eu não fui esperado ali naquele momento, mas a gente anterior a isso, né,
porque os pais não são o nosso portal, né, com a vida. Anterior a isso, já tinha uma existência programada. Então, eu fui programado, sim, para vir para aqueles pais. Quando você tem esse entendimento, isso transforma a sua vida, né? Você vem com outro lugar. Então, todo mundo foi desejado de certa forma. O que acontece depois é que, às vezes, você acaba se identificando com algum trauma que você vivencia. Porque os pais também estão no processo, a família veio num toda uma estrutura. Aí Marcinha também não foi planejada. Então, a gente vira essa pessoa muito assim, eu tenho que agradar, né? E isso é bem forte. Eu percebi naquela dinâmica, né? Eu não tenho um conhecimento tão profundo sobre isso, mas me chamou a atenção. E aí no final, na verdade o início, né? A gente é planejado, só que o que acontece? A gente vem para esse mundo e a gente está aí numa dimensão onde a gente tem vários aprendizados para ter, né? E às vezes você vem ali naquela família, os seus pais já têm ali os traumas enraizados, os padrões. Eu venho também, né, com essa carga e eu esqueço, eu me desconecto que eu sou essa fonte principal, entende? Que eu realmente vim para essa vida já com essa essência. Então eu fui planejado sim, eu tinha que estar nessa vida, ninguém está aqui à toa. Só que a gente acaba se esquecendo desse lugar, né? A gente se distancia desse lugar de amor pleno, né? Não é o amor aprendido que a gente vê nos filmes, né? Nos livros, é um amor maior, né? O amor que nos move. E o quanto a gente se desconecta desse amor, né? Muitas vezes nas constelações eu coloco esse amor como o fluir da vida. Às vezes eu paro a vida, de alguma maneira ela não flui. Então ela até flui, mas ela às vezes flui meio com uns obstáculos, sabe? Com algumas coisas que eu falo que é igual um rio, né? Que vai vindo. E aí tem, dependendo da forma que vem umas pedras na frente, vem os obstáculos. Acho que eu falei isso na última, inclusive. Mas o quanto a gente fica nesse obstáculo, preso nesse obstáculo, a gente perde o contato com essa essência, né? Com esse fluir anterior, né? Da nossa existência. Talvez eu estou num papo muito profundo, mas eu acredito nisso plenamente. Só que acontece, eu fico muito preso nessas questões, né? Nesses padrões, nessas crenças aprendidas. Então, o que eu ouvia sobre mim quando eu era criança? Né? Então, assim, você não pode, de repente, se expressar assim. Mulheres, né? Tem muitas mulheres sempre aqui, né? Como que você ouvia quando você era uma criança, né? Uma menina? Não pode isso. Menina não pode falar palavrão. Um exemplo bobo, né? Mulher não pode falar isso. Quanto isso também não prendeu você ao ponto de você também não ter voz? Então aí você vem para a vida sem essa voz, porque você não foi permitido você se expressar livremente. Eu estou falando do palavrão numa brincadeira, mas a expressão mesmo, né? Existia uma diferença da forma, né? Às vezes o menino realmente podia falar palavrão, o menino não podia falar. Como assim? Né? Isso era permitido? O quanto isso também não me influenciou? Né? O quanto a forma que meus pais me colocaram ali, né? Daquela forma que eu fiquei um pouco estático e hoje eu tenho dificuldade de me expressar. Eu tive uma questão também, né, falando de mim para ficar mais fácil, eu tive uma questão também, que eu estava num ambiente religioso forte, né, e eu fui aquelas crianças prodígio, então era muito assim, né, eu fazia várias coisas lá na igreja, vou falar igreja que é mais fácil, que eles não chamam de igreja, né, lá na igreja eu tinha que fazer aquele monte de participação muito emancipado, sabe, eu tinha que agir como um mini adulto, então só que eu me dedicava demais. E eu lembro que sempre tinha alguém me elogiando no final. Eu fazia lá as participações, pequeno, com 6, 7, 8 anos, e eu ia lá, fazia, porque eu lia. Eu já sabia ler desde os 4 anos. Então, quando eu fui com 6 anos, eu já sabia ler. Então, aí, eles ficavam muito surpresos, né, que eu já sabia ler. Só que aquilo me colocava num lugar um pouco, né, tipo... então... Aí eu lia. O que eu estava querendo? No fundo, eu estava querendo agradar. Eu lembro quando eu fazia alguma coisa, eu descia assim, eu sempre ficava na troca de olhares, as pessoas sempre faziam assim, riam pra mim, porque achavam bonitinho, né, criança. E eu lembro quando alguém não olhava pra mim, me dava uma insegurança, assim, eu ficava assim, será que eu fui bom? E eu acho que eu não fiz direito. Sempre que eu tinha sido bom, óbvio, né? E outra, dentro do que eu podia, né? Dentro de uma condição de criança. Mas olha o quanto isso me influenciou, né? Então, o quanto isso dessa perfeição me influenciou. E isso entrava nesse lugar para mim, até hoje eu tenho resquício disso, de às vezes, né, como que eu vou aqui, né, me comunicar de uma forma que alguém sorria para mim, como lá atrás, na minha criança.
Então, quanto a gente também não ficou preso em algumas coisas, né? Em alguns padrões lá de trás que eu fiquei preso lá na minha infância, né? De não poder isso ou não poder aquilo, e eu me fechei. E hoje, como adulto, o quanto isso me comunica? Isso pode ser uma comunicação, tanto é uma comunicação deixar de se comunicar, né? Ou falar tentando agradar, ou também uma comunicação muito rude, né? O quanto foi uma influência do que eu tenho de padrão comportamental da minha família, dos meus pais, ou às vezes eu tinha que gritar para ser ouvido, né? Quantas crianças não tinham que gritar para ser ouvido porque os pais estavam em outro lugar, né? Às vezes o pai estava tão distante que eu precisava gritar. Ou às vezes como que eu gritava? Chorando, né? Uma pessoa, um exemplo. Mas a criança gritava chorando. O quanto hoje você não tem esse padrão comportamental de falar um pouco agressivo. E nem sabe que às vezes você não tem consciência disso. E a forma que eu me comunico externamente, atrelada a esses traumas, padrões e vivências, né, e ambiente, quanto ela atrapalha a minha voz interna, né? O quanto isso atrapalha para eu ouvir o que eu quero, né? Que é aquela pergunta que eu falei inicial, né? Que eu faço no atendimento e as pessoas se perdem tanto. E é uma pergunta simples: o que você quer? Qual é o tema que você tem? Aí a pessoa traz: não, porque eu tenho relacionamento, eu tenho dinheiro, eu tenho... Então, entra nesse lugar, sabe? De complexidade. Eu já atendi alguns casos, por exemplo, de luto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu o pai ou a mãe na infância. A gente chama na constelação, né, o Bert Hellinger deu esse nome, né, de amor interrompido. O quanto esse amor interrompido, ele faz com que a gente se perca da nossa, fica um antes e depois. Então eu tive lá, eu perdi meu pai ou minha mãe muito cedo, e aí quem eu era antes parece que apagou, tá? Isso eu vejo pelo atendimento. E eu me torno a pessoa a partir desse trauma. O amor interrompido eu estou dando um exemplo, mas ele pode até ter sido outros tipos de traumas. E eu começo a me condicionar a esse trauma, e a minha reação na vida inteira é relacionada a esse trauma, porque é tão difícil para eu lidar com aquilo que eu passei, que parece que aquilo não existiu. Às vezes alguns traumas, né, eu converso com umas pessoas, a pessoa bloqueou toda a memória da infância dela. Isso é um mecanismo do cérebro mesmo, né, que ele faz para nos proteger, mas qual será o trauma que fez que ela bloqueasse? E o quanto isso faz eu me perder de quem eu sou? Né? Eu sinto que hoje as pessoas ainda estão não sabem quem elas são. Né? Elas têm dificuldade. Se eu falar assim, quem é você? É uma pergunta simples, a pessoa não consegue responder, assim, ela está desconectada, né? Ela está com tanta informação na cabeça, então assim, é tanto pensamento, tanta coisa, que ela tem dificuldade de acessar esse interno, porque às vezes ela ficou presa no trauma. Voltando aqui no amor interrompido, o que pode acontecer? A partir desse trauma eu tive que agir de determinada maneira. Então, por exemplo, né, é uma pessoa que passou por esse caso de perda, ela pode, de repente, ficar identificada muito na tristeza e ser uma pessoa que tem uma tristeza que vai continuando na vida dela, ou ela pode ter tido que lidar assim, não pode sentir, né? Não posso sentir o luto. Então ela se fecha e ela fica uma pessoa muito dura com a vida e com ela mesma, e ela vai seguindo nesse lugar. Né? Deixa eu ver se eu anotei uma outra coisa. Aí eu fico nesses caminhos, né? Ou eu fico na dor, ou eu fico reativo. Ou eu fico nessa questão da tristeza. Isso geralmente não é você, é uma capa que você precisou vestir para você lidar com aquilo que você passou lá atrás, só que isso pode estar perpetuando em você. Você pode continuar ligado nesse trauma, e cada um tem o seu. Às vezes você pode ter tido um trauma não relacionado a uma perda de um pai e de uma mãe, mas um abandono do pai e da mãe, ou de alguém muito importante na sua vida, ou um abuso, ou algo assim muito forte que você vivenciou lá atrás e fez com que você simplesmente meio que apagasse quem você é, e aí você começa a ser essa pessoa. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, ela não consegue falar, ela está identificada nessa vivência. E às vezes ela é uma pessoa muito difícil, sabe aquela que a gente fala, as pessoas difíceis? Ninguém é difícil. A pessoa não é difícil, é que ela está ligada no trauma, entende? Ela está ligada na dor e no sofrimento, ela está presa nesse lugar. No final de tudo, isso é tudo dor e sofrimento, que eu ainda estou preso, que me desconectou da minha essência, que é o amor
que a gente veio para o mundo, entende? Isso me desconecta de quem eu sou. Isso pode ser um trauma que eu vou perpetuando aí durante a minha vida. Eu tô lá com 50, 60 anos e tô nesse lugar. E aí eu faço uma simples pergunta: o que você quer? Você não sabe responder. Quem é você? Você não sabe responder. Nem você sabe. Às vezes você está sendo só aquilo que o mundo falou para você ser, entende? Você não está sendo você mesmo. Às vezes você está num lugar, num emprego que não é você. Aquilo não é você. Você está num relacionamento que não é você, não está ligado na sua essência. Você está num ambiente, até numa casa, onde não tem a ver com você. Claro que aí o ego, né, o nosso ego, que nada mais é do que a nossa mente de dualidade, né, essa mente que fica sempre perdida, o nosso ego sempre vai dar uma resposta. Ah, você está nessa casa por causa disso. Ah, você está aqui nesse relacionamento porque tem isso, isso e isso. Só que aquela voz interior, onde você realmente precisa acessar, para que você acesse esse amor que eu falei no início, para você descobrir mesmo o que você veio fazer, quem você é, o que você quer, quem que você quer se relacionar, né? E isso tudo está relacionado, inclusive, à vibração que você emite. Então, isso te desconecta. Então, esses traumas desconectam você, você fica realmente com dificuldade. Obviamente, isso vai afetar tanto nessa comunicação interna, que eu chamo a interna de intuição. Eu não chamo essa comunicação interna do pensamento que fica recorrente em você. Essa semana, domingo, né, eu fiz um post falando assim: você não precisa saber as respostas, você precisa ouvir as perguntas. Só que as perguntas não é intuição. A pergunta é, muitas vezes, o seu pensamento batendo em você. Então, um bom exercício para a gente começar, isso não é ainda acessar a essência, mas começar a se ouvir é: que pergunta você tem feito para vocês ultimamente? Então, que pergunta você tem se feito ultimamente? Então, às vezes você pode estar numa pergunta assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda sinto isso? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu não me separo? Por que eu caso? Por que eu não caso? Essas perguntas vão acessando um pouco. Elas ainda estão muito conectadas no pensamento, ou seja, na mente, não na essência. Mas ela é um ponto de partida para você sair desse automático, desse negócio que falaram que você precisa ser, que nem você sabe ainda, tá? Hoje, coincidências não existem. Eu estava assistindo uma live. Eu gosto muito da live da Marcela Leal, da Escola da Liberdade. Ela fala daquele livro, Um Curso em Milagres. Ela meio que traduz, para quem não conhece esse livro, né? Ela traduz um pouco esse livro, porque ele tem muitas questões de unidade, né? Dessa questão dessa carta, somos todos um, né? Que todos nós estamos aí conectados e somos uma só essência, né? Só que a gente se desconectou disso e a gente acha que a gente está no externo, né? Então a gente acha que a gente é aquilo que talvez a gente não seja, e o quanto a gente se desconectou. Mas ela estava falando de uma coisa que eu achei interessante, que é o quanto a gente repete as coisas, né? O quanto a gente fica num modo de repetição. E quando a gente fica repetindo as coisas, a gente geralmente fica naquela trava, né? Não posso sentir isso. Ou então assim, putz, de novo. O quanto isso me coloca numa posição de vítima, né? Óbvio. E o quanto isso me tira dessa minha essência. E quando eu aceito e falo assim, olha, isso aqui está repetindo porque eu tenho algo a aprender, isso vai começando a transformar. Ela fala muito disso. Mas o que ela fala dessa questão do ego? Eu achei interessante dessa repetição. Vamos supor, vou fazer um link com o que a gente fala, até anotei aqui dessa questão da vibração. É isso que eu queria falar disso. Ela fala o seguinte: às vezes tem uma situação que está repetindo na sua vida. Repetindo. Vamos supor, dinheiro ou falta dele, relacionamento, etc. Isso, na verdade, é uma identificação do ego de uma crença, né? Você está associado, ligado numa crença, que bate com o que eu falei inicialmente aqui, que tem a ver, por isso que eu falei, não ouvi por acaso, né? Então, assim, eu fico preso nesse ego. E isso emite uma vibração. Então, por exemplo, eu quero uma coisa, só que eu vibro outra, porque eu estou identificado na crença, tá no meu ego. Tá lá falando assim, ó, qual que de repente pode ser a crença principal? Dinheiro ou relacionamento? Sua crença principal pode ser, não mereço. Por que você não merece? Vem aqui também a cabeça. Porque minha família, vamos supor do dinheiro, vai. Minha família falava que dinheiro eu tinha que sofrer, dinheiro não dá em árvore, e por aí vai. Ou então relacionamentos, né? Eu tenho uma vivência onde que, de repente, a pessoa, né, fala assim, eu tenho uma vivência onde relacionamento para mim sempre envolvia traição.
ou sempre envolvia solidão, ou sempre envolvia desequilíbrio. Então eu vou ficando emaranhado. Eu tô fazendo um mix do que ela falou com o que eu entendo, né? Eu fico emaranhado nesse lugar. Esse lugar, ele me coloca nessa mente, né, do ego, e ao mesmo tempo eu vibro essa energia, né? Vamos dizer energia porque não tem outro nome. Essa crença, ela tem uma vibração. E aí o que acontece? Eu quero muito ter dinheiro, só que o dinheiro nem chega até mim, porque ele nem vem. Ou seja, eu não consigo criar uma realidade próspera, porque eu ainda estou preso nesse lugar do ego, né, que está identificado com esses traumas, padrões, e aí o dinheiro nem vem, assim, não vem nem situação relacionada ao dinheiro, ou então, assim, vem repetições de relacionamentos sempre difíceis, então eu vou repetindo isso. E essa repetição, ela vem até o momento que eu aprendo que talvez não, né? Eu aprendo que eu posso sair desse ego e começar a entender lá atrás o que aconteceu. Qual é a crença que eu estou preso, de fato. Mas esse exercício não é da mente. Porque da mente, às vezes, porque o pessoal aprende, né? A gente aprende um monte de coisa na internet, no YouTube e por aí, né? Aí fica assim, crença de não merecimento. Ah, é por isso, eu estou na crença de não merecimento. Aí eu fico repetindo, não, porque é isso. Eu estou na crença. Mas se eu fico falando que eu estou na crença, é só uma mesma situação. Essa crença é vibracional, então assim, é algo que a mente não tem essa compreensão tão plena. Então nem sempre eu vou conseguir identificar essa crença de uma forma mental, né? Assim, ó, crença de não merecimento. Claro que, vou fazer um parênteses, você consegue começar a identificar de onde vem, né? A vida está te fazendo um convite. Se aquela coisa está repetindo demais, né? Ou então assim, se você se comunica não é ouvida, o que isso está querendo dizer, né? Se eu estou de repente me comunicando mal, de uma forma rude, e eu estou afastando as pessoas, o que isso está querendo dizer? Se eu talvez nem saiba quem eu sou, quando eu titubeio, quando alguém me pergunta quem você é, você não sabe responder, o que isso está querendo te dizer? Ou então, né, o que eu quero para mim? Se você não consegue, às vezes, é porque tem algo ali. Eu estou me incluindo nisso total, tá? Também, às vezes, fico lá, putz, o que eu quero? Eu não sei falar. Às vezes eu sinto algo, eu só sinto. E às vezes eu fico com dificuldade de externar. Mas se a gente consegue sentir, né, é porque já tem alguma vibração ali que está querendo me tirar daquele lugar. Mas eu só vou sair se eu mudar a vibração efetivamente. E para eu mudar a vibração, eu preciso acessar o que realmente causou. E muitas vezes eu não consigo identificar assim só meditando pode até te acessar, mas às vezes eu não consigo olhar, né, para aquilo que eu preciso olhar, né? Tem uma professora minha de constelação, a Cláudia Cruz, ela fala, né, o que eu ainda não vi ou o que eu ainda preciso saber que se eu soubesse ia fazer a diferença no que eu estou vivendo hoje. O que será que eu ainda preciso saber? Essa é a grande pergunta. O que será que eu preciso saber que eu ainda não estou vendo? Essa é a grande pergunta. Porque tudo que a gente tem vivido hoje só está tirando a gente dessa essência principal. A gente, na verdade, isso aqui que eu estou falando é uma desconexão da essência principal. E a nossa essência, todas dessa unidade aqui, somos todos um, é amor em abundância, é abundância plena. Só que tudo isso faz a gente desconectar dessa essência e a gente se identifica nesses lugares. Só que como a mente é muito, né, ela fica o tempo inteiro pensando, a gente começa a acreditar que a gente é tudo isso que a gente fica pensando o tempo todo. Só que a realidade não é bem essa. A realidade é outra. E muitas vezes, como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer um processo desse com um processo de autoconhecimento, mas às vezes eu preciso fazer uma terapia mesmo, viu? Preciso olhar de uma forma maior. Eu gosto muito da constelação, não é só porque eu trabalho com isso, ela me ajuda muito, né? Como pessoa mesmo, né? Recebendo como cliente. Por quê? O campo, ele não mente, né? O campo tem essa, vamos dizer, que essa vibração. Então o campo mostra o que é. Eu posso não acreditar, né? Porque aí vem o meu ego e fala, não é bem isso. Não o meu caso, né? Porque eu acredito sim. Mas às vezes a pessoa fica meio em dúvida, né? Provavelmente se ela fica em dúvida é porque o ego está querendo falar para ela, não, continua ali na vibração anterior, porque é isso que eu estou acostumado. A gente tem uma resistência, né? A gente tem uma resistência a sair do lugar. Isso é normal, é interno, né? Então, ela mostra ali no campo
o que que eu não consegui olhar, o que que eu preciso olhar, que quando eu souber vai fazer diferença. Então, às vezes você está num lugar, né? Aí vamos supor, né? Do dinheiro mesmo. Vou dar o exemplo do dinheiro. Às vezes você está com uma questão de dinheiro e o dinheiro não vem para você. Você já pensou em várias coisas, fez vários cursos, coaches e por aí vai. Aí você fica se sentindo péssimo, que você não consegue executar, né? Você fala assim, nossa, não estou conseguindo, eu estou vibrando todo dia no Ho'oponopono e não está rolando, Luiz. O que eu faço? É porque você está vibrando uma outra coisa. E aí você pode olhar no campo, de repente o que acontece? Você está de costas para o dinheiro e você não sabe. Ou então, quem está olhando para o dinheiro é a sua criança e criança não tem condição emocional de ir atrás de dinheiro, fazer dinheiro. Entende como é mais complexo? Se você tem esse entendimento, você fala, pô, é minha criança que está olhando, claro que eu não vou conseguir acessar o dinheiro. Você começa a fazer um movimento em direção a acessar essa adulta, que a adulta vai conseguir olhar para o dinheiro da forma que ele é. Talvez a criança é pequena, né? E ela olha o dinheiro muito grande. Aí ela não consegue acessar esse lugar. Mas entende que isso é uma forma de acessar essa vibração, porque eu entendo o que está acontecendo, né? Eu entendo que eu estou vibrando uma coisa que eu, no fundo, obviamente, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter um relacionamento saudável, óbvio. E a gente é isso, por essência. A gente merece isso. Só que, às vezes, eu não estou conseguindo acessar esse lugar porque eu vibro outra coisa. E aí eu fico dando soco em ponta de faca, porque eu sempre estou na mesma situação. Então eu estou num relacionamento, estou sempre no mesmo lugar no relacionamento. Aí eu atraio o mesmo perfil de relacionamento. O que isso está querendo dizer? Se eu estou naquele mesmo lugar, eu mudei de lugar, ou seja, eu fui para um outro relacionamento e quando eu me vejo, estou na mesma situação. É algo que a vida está me mostrando, que eu estou vibrando diferente, que eu preciso acessar. Se eu quero sair, mudar esse estado, eu preciso acessar. Outra coisa que eu entendo que seja bem importante dizer é que não é um processo simples, né? Não é um processo assim que a gente gostaria, eu também gostaria que assim, ó, amanhã, pum, mudou, eu fiz a constelação, por exemplo, ou acessei essa informação na live e eu falo, putz, é isso. Já vibra algo em mim, só que eu queria que amanhã eu já mudasse, mas não é assim que funciona. Então é um processo. Eu vou indo, né, passo a passo, eu vou aumentando essa vibração, eu vou saindo de um lugar. Por quê? É muito forte isso que a gente carrega, sabia? Isso que a gente fica preso no ego, de trauma, padrão de comportamento da família, é muito pesado, isso é muito... é difícil de quebrar, sabia? É muito difícil. Então, inclusive, é solitário o processo. Então, muitas vezes, você ir para uma direção da luz é como se você desse as costas para sua família de forma inconsciente. E aí parece que vem uma força te puxando para trás. Opa, volta para cá. Então, volta lá para a escassez. Eu tô cansado, entre aspas, né, de ver muita gente que eu atendo que tem dinheiro e a pessoa vibra na escassez. Eu atendo isso muito. Ela está assim, se matando de trabalhar, que se ela fizesse uma continha de matemática ali fácil, ela já saberia que ela viveria muito bem com aquele dinheiro que ela tem. Só que ela está presa num emaranhado tão grande, num ego, numa vibração, que ela não consegue sair desse lugar. Então ela age, mesmo ela tendo muito dinheiro, a sensação interna, ou seja, a vibração que ela tem é de escassez, ela vibra na escassez. Ou relacionamento, né? Eu tô ali num relacionamento que, pô, a pessoa é maravilhosa. Eu falo, meu, você é demais, queria me relacionar com você. Só que a pessoa tá num relacionamento que ela tá com uma pessoa que eu falo assim, meu, não tem nada a ver com ela. Mas isso quem tá vendo? Eu tô de fora, né? Tô entrando num lugar. A pessoa, ela até no fundo sabe que ela quer mudar, mas a vibração atrai aquele lugar, entende? Ela tem uma crença de que o que ela merece é aquilo mesmo. Então ela merece aquele relacionamento meia boca, entende? Ela merece aquele relacionamento só para ter uma companhia ali, parceria, mais nada, entende? Ela acredita que ela está nesse lugar, inconscientemente ela vibra isso, ela atrai alguém nessa mesma vibração. E aí você fica lá repetindo, passando por várias situações. O que a vida está mostrando? Sai desse lugar. Só que se você não fizer um trabalho para que você acesse esse lugar e comece a dar os passos, porque também não vai ser da noite para o dia, né? Você vai dar os passos, né? Você vai conseguir ir para um outro estado de consciência, ou seja, outra vibração. Eu atendo muito casal, né? Não casal propriamente, mas assim, pessoas com problemas de relacionamento. Ela já chega aqui e fala, não quero separar amanhã.
Aí, ou então ela entra num medo de se separar enorme. O caminho pode ser que seja esse de separação e que é isso. Só que às vezes não é esse o caminho inicial, não vai ser amanhã. Então a pessoa já acha que amanhã ela já vai resolver. Às vezes ela precisa fazer uns ajustes, ela vai começando a aprender como lidar, até que às vezes ela tá naquele... Todo relacionamento vem pra gente aprender algo, né? Você vai saindo dessa vibração aos poucos, então você não vai sair amanhã desse relacionamento, muito provavelmente. Talvez se você sair vai ser um corte tão abrupto que você vai ficar mal. Claro que todo fechamento de ciclo vai gerar uma dor, tá? Isso é inevitável. Mas às vezes você vai fazendo de uma forma abrupta e ainda que não é a hora. E aí você ou vai voltar para esse relacionamento, aí ou você vai para a vibração igual. Então, assim, o caminho e o convite é como eu vou para um outro estágio, como eu dou o próximo passo, como eu começo a aumentar essa vibração. Eu começo a aumentar essa vibração quando eu olho para o que eu preciso olhar, que eu ainda não consigo enxergar com essa mentalidade. Com o mental eu não vou conseguir. Então eu preciso de uma ferramenta que me ajude a acessar a informação que eu preciso. A gente ainda é muito, né, acho que é pela época que era, né, que a gente vive, a gente confia pouco nesse processo, né, de vibracional. Acho que o ser humano na ciência ainda tem muito que aprender nisso, né, dessa comunicação telepática que a gente tem. A gente acha que é só coisa de filme, né, a gente fica muito descrente. Vou dar um exemplo legal que eu fiz. Eu fui no domingo, no workshop da Simone Arrojo, né? Ela é uma consteladora bem famosa para quem não conhece. E ela faz um workshop, primeiro que é muito legal, porque é um workshop que ela chama de Revelações Divinas, onde ela faz de um jeito onde todo mundo que está ali naquela sala constela junto sem saber. Ela traz ali um tema, é muito interessante, mas é ela que tem propriedade para falar, então a gente já entra naquela energia muito forte. Só que a gente fez um trabalho em dupla, né? Eu e uma pessoa desconhecida, porque eu fui sozinho lá. Eu virei para a moça e eu falei, vem aqui, né, para ela fazer comigo. Tudo bem, ela fez comigo, ela sentiu o que eu estava sentindo, porque a gente tinha que vibrar em alguma coisa que a gente queria muito, né? Então eu estava vibrando na luz, ela sentiu e ela falou, nossa, eu senti. Só que ela estava super dura e existente. Só que aí uma hora ela fez, entrando, eu sentindo e ela entrando no meu lugar, e uma hora eu fiz pra ela, né? Eu peguei assim na mão dela. Comigo ela nem fez isso, mas eu senti de pegar na mão dela, peguei na mão dela. Eu senti um peso nas minhas costas gigante assim. Aí eu fiquei, isso que era pra vibrar numa coisa boa, né? Mas eu falei, será? Olha como a gente desconfia. Aí na hora veio um negócio assim na minha cabeça, sei lá, eu senti e falei, é isso. Tipo, aí eu senti um negócio envolvendo um peso enorme, alguma coisa de cura, sabe? Ou seja, tinha alguma coisa de doença, de cura. Veio na hora pra mim. Aí eu falei pra ela... Aí eu falei, olha... E era um pouco fora do exercício, digamos assim, né? Eu falei pra ela, nossa, eu tô sentindo... O que eu senti, né? Quando a gente terminou. Eu falei, ó, o que eu senti? Você tá com um grande peso nas costas, acho que carregando o mundo nas costas. Acho que tem alguma coisa de doença ou cura, busca de cura de alguma coisa. A mulher começou a chorar, de soluçar na minha frente. Ela falou assim, gente, é exatamente o que eu sinto. Eu sinto que eu tenho que carregar tudo nas costas, que eu tenho minha mãe doente. Eu fiquei chocado. E ela já tinha ido em várias constelações, ela já fez, só que ela falou que ela era cética. Isso porque ela já fez várias. Aquela nossa interação fez ela mudar a cabeça em relação a isso. Mas não sou eu, entende? É o campo todo, nós somos todos um, né? Então foi o todo que mostrou para ela, né? Talvez ela esteja preparada para dar o próximo passo agora. Talvez sair desse peso nas costas que ela está carregando, tudo nas costas. A mãe que tem mais de 80 anos, doente, ela tem outros irmãos, está carregando sozinha, cuidando da mãe. Então ela já está indo para uma outra vibração. Talvez o caminho que ela fez para chegar nesse dia comigo fez ela chegar nesse processo, né? E acessar isso. Mas isso me mostrou também o que eu aprendi, o quanto a gente se comunica dessa forma sem precisar falar. Eu fiquei olhando no olho dela só, peguei na mão dela, olhei no olho dela. E eu senti tudo isso. E ela chorando copiosamente na minha frente, não sabia nem o que fazer. Só que eu falei pra ela, olha, eu sou constelador também e tal, e é assim mesmo. Aí ela ficou muito, muito impressionada, até pegou meu contato, enfim. Mas não sou eu não entro nesse lugar, né? Somos nós, né? Todos nós estamos nesse lugar, todo mundo acessa essa informação.
Só que a gente tem que estar um pouquinho aberto para isso, sair um pouco do ego, do automático, né? Daquela coisa que a gente aprendeu aí, talvez que seja uma forma da gente desconectar da nossa essência. A gente entra muitas vezes nesse lugar. Bom, acredito que eu falei bastante aqui da comunicação, espero que tenha acessado esse lugar, porque essa é a comunicação que a gente precisa acessar, que eu gostaria de acessar mais, e espero que vocês consigam acessar essa informação interna. Mas para ajudar a gente a fazer isso ainda um pouco melhor, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um exercício com vocês usando o campo da constelação. Vamos fazer isso? Porque eu acredito que aí é colocar na prática essa comunicação interna que às vezes a gente tem dificuldade de acessar pela mente, tá? Vamos fazer isso? Quem entrou agora não tem problema, vamos fazer o exercício aqui utilizando o campo, tá? O campo da constelação. Vou me ajeitar aqui, eu já aproveito e explico. Deixa eu só... Depois eu vou ter que pôr uma música. Vamos lá, vou só ajeitar aqui o campo para vocês acessarem. Se tiver alguém que você conhece que queira fazer, vamos aproveitar? Pode encaminhar, que dá tempo. Fazer um exercício no campo da constelação. Um exercício para acessar uma informação através da constelação. Dicas. Claro que às vezes a gente está vendo essa live de qualquer lugar, né? Às vezes não tem como, mas se você quiser anotar, acho que é legal. Se você tiver papel e caneta aí fácil, pegue e anota o que você teve de percepção. Se você não tiver, só sente, confia. E escuta essa voz, né? Então, dando esse exemplo que eu dei do curso, né? Que eu fui lá com a moça, vamos confiar nessa informação que vem, tá? Então, vamos preparar o campo aqui. Ó, aqui é o campo da constelação. Para quem não conhece, na verdade, isso aqui é um círculo. Quando você faz a constelação, você vê ele de uma forma mais ampla, né? Para você enxergar. Estou até buscando formas para enxergar um pouco melhor, né? Mas tudo bem, é o que temos para o momento. Tem funcionado bem. Deixa eu só pegar as coisas aqui que eu fiquei na frente. Pera. Ah, tá. Deixa eu só ver quem que é quem. Tá. Vou acessar aqui. Vamos só fazer uma coisa? Vamos só, quem puder, só uma coisa rápida. Vamos só fechar os olhos. Fazer 3 respirações. Só para a gente acessar aqui esse campo, essa informação. Então eu convido você a fechar os seus olhos. Mais uma respiração. Mais uma vez. Vai entrando em contato com esse campo, com essa informação. Vai entrando em sintonia com a sua história, com seus ancestrais, com tudo que nos une, com esse universo, com essa consciência maior. Tudo isso faz parte, está integrado dentro de você e pode auxiliar para que você tenha um melhor entendimento, uma informação, uma consciência nesse movimento que a gente vai fazer. Vai respirando devagar no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Eu vou tirar aqui só o comentário para eu conseguir enxergar melhor. Tá? Aqui o campo, vai abrindo os seus olhos. Uma coisa que eu vejo, né? Mas claro que isso a gente também é um processo de cada um, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas resistentes às coisas, como foi o caso daquela moça que eu falei, né, que eu encontrei. Às vezes quando vem algo que dói em mim, ou que eu fico resistente, eu falo, não, isso aqui não é pra mim. Ou então eu começo a julgar internamente. Muitas vezes é essa voz do ego que faz a gente sair desse lugar, que não quer que a gente acesse essa essência. Então geralmente quando dói, ou quando eu fico muito na crítica, é porque tem algo ali que está querendo me mostrar, tá? Não é uma regra, pode ser realmente uma outra situação, mas pensa nisso. Às vezes dá aquela, opa, é porque às vezes é bem aquilo que eu preciso. Às vezes aquela pessoa que precisa acessar, ela não acessa. É bem por aí. Bom, vamos lá. Vamos acessar primeiro
o número 1, essa coruja aqui, ó. Entre em contato aqui com essa coruja. E quando você olhar para ela, sente aqui o que você... No seu peito ou no seu corpo, porque o corpo fala com a gente, né? O inconsciente usa o corpo para... Então, se você sente alguma vibração, uma ansiedade, uma tristeza, se vem alguma frase na sua cabeça, acessa aqui a informação dessa coruja, tá? Então, vai acessando. Anota, talvez, se você puder, ou mentaliza, né? Olhando aqui, nossa, me deu uma... Sei lá, não foi muito confortável. Me deu uma ansiedade, uma tristeza, uma alegria. Pode ser tudo. Confia nessa informação que a gente tem maior aqui nesse campo. Agora, número 2. Olha primeiro para ela, vê que informação que vem. Eu vou colocar aqui o número 2. Agora, o número 2 vai olhar para o número 1. O número 2 vai olhar para o número 1. Aí vê o que você sente quando esse 2 olha para o 1. Se te dá alguma sensação, alguma informação. Às vezes esse 1 ficou muito grande ou muito pequeno, ou você não enxerga, ou você não sente nada. Pode ser neutro. Enfim, pode ser alguma informação. Pode vir uma frase na sua cabeça, às vezes vem. Às vezes eu atendo as pessoas, elas vêm com uma frase pronta que tem tudo a ver. Então escreve, ó, essa daqui, número 2, a rosa, olhando para a coruja me deu uma sensação X. Então anota isso aí. Vou tirar o número 2 um pouco. Agora vai entrar o número 3. Olha aqui para o número 3. Essa moça loira. Você vai acessar aqui o campo desse número 3 e ver o que você sente. Anota ou mentaliza. E agora a gente vai fazer o mesmo movimento. Esse 3 vai olhar aqui para o 1, para a coruja. Vê como que vem a sensação desse 3 olhando para o número 1, para a coruja, essa moça loira, olhando para a coruja, que informação que vem. Sensação, informação, frase, deixa ver. Acessa essa informação. Isso. Anota, sente. Agora eu vou trazer de volta no campo as duas aqui, ó. Olhando para a coruja. Sente que informação que vem quando estão todas juntas aqui, as duas e a coruja. Vê que informação que vem. Percebeu? Veja que sensação vem em você, que informação vem na sua cabeça. Tudo isso compõe todo esse cenário. Ok? Agora eu vou virar aqui as 3 para você poder se identificar melhor. Vamos virar as 3, eu vou voltar aos comentários se vocês quiserem comentar alguma coisa. Então aqui, ó, número 1. Então essa coruja número 1, vamos revelar quem é quem. Isso é um pouco diferente no processo de constelação, porque a gente coloca isso com o cliente em vários lugares e cada posicionamento também ressoa e significa algo, tá? Mas a gente fez um movimento, um exercício para a gente identificar. Essa da coruja é algum tema seu que você precisa trabalhar, tá? É algum tema seu que você precisa trabalhar, o que você quer, ou que você ainda não descobriu, mas que você precisa trabalhar. Então pensa em algo, acessa as perguntas que você anda fazendo e bate com as informações que você sentiu ao olhar com a coruja, tá? Para a coruja. E vê que informação que vem. Vamos lá, então é o tema que você precisa trabalhar, alguma área da sua vida que você precisa trabalhar. Quem que olhou primeiro?
Número 2. Número 2 é a sua criança, é você criança. Então a sua criança olhou para o tema. Então olhou para aquele tema que você precisa trabalhar, a sua criança olhou. Entre em contato com isso, vê que informação que vem. Isso ali vai te dar uma informação como anda a sua criança em relação a esse tema. Muitas vezes a criança acessa porque a gente não tem uma maturidade emocional para determinadas situações. Pode ser que sua criança esteja super bem, analisou bem, está ok com esse tema, pode ser que dê um desconforto. Tudo isso é informação. Já essa loira aqui, número 3, perdão. Número 3, olhou também para o seu tema, na área da sua vida, o seu tema, que pode ser qualquer um. A sua adulta, você hoje, que está olhando para essa coruja, ou seja, para o seu tema, tá? E aí nesse tema você vai acessar alguma informação, sua adulta acessa informação. Pode ser, por isso que eu falei, às vezes pode ter ficado menor, pode ter ficado maior, pode não ter enxergado a coruja. Isso é tudo informação. De repente a sua adulta ainda não está olhando para esse tema. Às vezes você ressoou mais com a de rosa aqui, que é a sua criança, e acessou o tema. Então tudo isso é informação, né, através dessa ressonância amórfica, né, que a gente foi estudando através do biólogo Rupert Sheldrake, que ele fala muito desse campo das constelações. Então essa ressonância amórfica, ela acessa essa informação. Então ela vai acessar o que você precisa acessar, tá? Alguém conseguiu fazer o exercício? Como foi? Vê alguém que fez, conseguiu fazer? Me escreve agora aqui no comentário. Quem está vendo depois me deixa uma mensagem para ver o que você acessou. Eu vou querer saber. Então, eu estou só fechando aqui esse campo, tá? Vou tirar um pouquinho aqui. Vou esperar vocês me falarem se alguém acessou alguma informação. Vou dar um tempinho aqui para falar. Vê se alguém conseguiu fazer. Me conta. Alguém conseguiu? Ninguém? Ninguém fez? Alguém, eu sei que alguma pessoa vai fazer. Eu tenho certeza. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que muitas vezes, o que eu penso sobre determinada situação... assim, ó, foi ótimo. A coruja entendi conhecimento. Fez todo sentido, que é o tema, né? Senti uma dor no estômago no tema. Dor no estômago no tema. O que talvez eu não estou digerindo bem, tá? Quando é dor de estômago. O que eu ainda não digeri bem? Que não me caiu bem relacionado a esse tema, tá? Pode ser. Lu, chegou agora. Depois, quando eu vou deixar gravada, você volta e faz esse exercício. Provavelmente você vai acessar bastante coisa boa, que eu sei que você acessa bem. Então, são essas informações, né, que vêm. Muitas vezes, o que eu ia falar? A gente pensa algo, ou seja, vem algo na minha cabeça relacionado ao tema. Eu acessei, sei lá, o tema pode ter sido trabalho. Às vezes eu estou pensando que o negócio... tudo bem, eu aceitei, é isso mesmo. Então o meu tema é, sei lá, perda. Não, lido bem com perda. Então assim, a mente fica lá falando um monte de coisa. Só que quando eu olhei para aquilo... e era perda, eu fiquei, sei lá, sem energia. Ou então, como a Márcia falou, né? Senti um pouco de dor de cabeça. Então, o que é isso, né? Dor de cabeça. Então, o que isso está querendo dizer? Tem um peso, provavelmente, aí, uma pressão, quando eu penso nesse tema. Dor de estômago, né? O que eu talvez não tenha digerido bem, o que eu preciso me conectar, né? Então, assim, esse tema está mostrando numa ressonância, ou seja, sem a mente, que talvez eu preciso digerir um pouco melhor. Talvez esse tema tenha a ver. Eu preciso falar mais. Talvez eu estou digerindo, engolindo mais e falando menos. E aí está fazendo não cair bem. Talvez eu esteja ainda me colocando muita pressão no tema. Então, então eu sinto dor de cabeça, eu estou me pressionando demais. Só que tudo isso é informação, tudo isso é importante. Porque tudo isso vai mudando a gente de lugar. Já sei que eu talvez precise falar um pouco mais, eu vou fazer um exercício para eu falar um pouco mais. Eu vou dar um passo para eu falar um pouco mais naquele tema que eu identifiquei, tá? Senti minha criança falando alto com a coruja. Criança falando alto com a coruja. Então, assim, claro que eu quis colocar duas iguais senão a gente vai na mente, né? Então, eu coloquei duas iguais. Mas a criança pode ser grande, pequena, eu posso ver o que for. Se a criança está gritando com a coruja, provavelmente,
quando eu acesso esse tema, a minha criança emocional, ela acessa também. Por isso a dificuldade, talvez essa pressão interna, na hora que eu acesso esse tema. Criança gritando é porque a criança está grande, né? E não é bem a criança totalmente, são naquele tema, um estado emocional infantil acessou. Um pedaço meu. Porque, na verdade, a gente não tem essa da criança interior, eu estou na criança, um pedaço meu, que talvez esteja atrelado àquele ego que eu falei, prendeu, né? Então, eu estou ainda naquele lugar e estou vibrando na criança, ali na criança emocional, mas aquele pedaço, tá? O que mais? Bom, só a Márcia e a Dani colocaram aqui, mas eu tenho certeza que alguém fez, e se não fez, vai fazer. Thalita também vai fazer depois, vai voltar e vai acessar. A Lu também falou que vai. Vamos também divulgar essa live para as pessoas, né? Para as pessoas acessarem. Eu acho que esse exercício é bem bacana, porque ele tira a gente daquele lugar comum e coloca no que a gente precisa acessar, para que a gente possa acessar o que a gente quer de verdade, né? Quem você é? 2 perguntas que ficou da live, hein? Quem eu sou e o que eu quero? Essas são perguntas, assim, cruciais, mas às vezes eu não vou conseguir pela mente, eu vou conseguir por aqui, né? O que eu estou vibrando também é uma boa pergunta, né? O que será que eu estou vibrando? Como que eu faço para mudar esse estado? São perguntas importantes que eu acredito que a gente falou aqui dessa live. Bom, agradeço aqui o tempo, fiz certinho aqui 1 hora, espero que tenha ajudado vocês aí numa compreensão e vamos em frente. Estou aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa, vamos acessar alguma constelação, vamos falar desses temas, porque vale muito a pena. É um trabalho muito legal e vai fazendo a gente dar os próximos passos em direção do que a gente realmente quer, tá bom? Se cuidem aí, boa noite. Obrigado, Dani. Também amei que você entrou. Obrigado, Marcinha. Beijo, boa noite para vocês, bom descanso.